Olá, amigos queridos, com uma alegria enorme no coração, estamos juntos outra vez para mais uma adoração. Adoração é o seu encontro com a palavra de Deus. Eu estou tratando uma série muito especial que faz muito bem para o meu coração, que são os ensinos de Jesus. Nós já aprendemos sobre o que Jesus veio fazer aqui, sobre a missão de Jesus, buscar e salvar o perdido. Não saia daí não, porque hoje eu quero falar com você sobre o que Jesus ensinou sobre a vida religiosa. Na verdade, muitas pessoas pensam que a religião é aquilo que elas querem. Mas se nós quisermos ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, nós temos que fazer as coisas do jeito que o Senhor Jesus nos orientou. Então não saia daí porque vai ser bom demais. Que Deus nos abençoe para isso. Olha aqui o presente de hoje, essa revista incrível sobre o Espírito Santo. Nós cremos em um Deus único que se revela em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E você pode receber isso aqui em sua casa completamente gratuito. Basta acessar o WhatsApp 12 982 44 4449. Se aparecer um link, não liga para o link não, tá bom? Escreva no seu WhatsApp, eu quero ser atendido por aqui, eu quero ser atendida por aqui. O número é 12 982 44 4449. Vai ser uma bênção porque você vai aprender como se relacionar com Deus, o Espírito Santo. Não perca essa chance não, tá bom? Entra aí agora. Com alegria, com a palavra de Deus, com a bênção de Deus. A adoração é uma coisa maravilhosa porque nós chegamos assim, muito pertinho do coração de Deus. Eu li esses dias atrás novamente aquela visão que Isaías teve no capítulo 6 do seu livro, onde ele escutou os serafins, gritando, Santo, Santo, Santo. Deus é santo, santo, santo. E esse momento de adoração, ele tem também um sentido de santificação do adorador. O que é que Jesus ensinou sobre a vida religiosa? É para ter vida religiosa? É claro que é. Mas é qualquer tipo de vida religiosa que o Senhor Jesus aceita? Não. Nós precisamos entender uma coisa. Deus aceita todos, mas Ele não aceita tudo. Não é do jeito que eu quero. O mundo de hoje está totalmente desequilibrado. Hoje o relativismo tomou conta das instituições, das famílias, das pessoas. O que eu penso é que é o certo. A minha razão é que é a razão. E a vida é minha, eu faço com ela o que eu quero, o corpo é meu, são as minhas regras. Na verdade, gente, a vida não é nossa. O corpo não é nosso. A vida é de Deus. Foi Deus quem soprou em nossas narinas o fôlego de vida. É uma vida que Deus nos concedeu. O corpo, que nós achamos que é nosso, a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. E aí você fica se perguntando assim, mas escuta, então esse assunto de religiosidade, esse assunto de vida religiosa, como é que é? Como é que funciona? A Bíblia ensina de um jeito muito simples como funciona a vida religiosa. E eu tenho interesse nesse tema e eu acho ele muito relevante, sabe por quê? Porque muitos religiosos, no final de tudo, vão perder tudo. Como que no final de tudo vão perder tudo? Basta você ler a Bíblia e entender que Jesus disse que alguns naquele dia vão dizer, mas eu fiz milagres.
E o que é que Jesus vai dizer? Eu não conheço você. Esse eu não conheço você é porque a sua vida religiosa, ela não foi correta. Veja, se nós queremos ter uma vida religiosa correta, não quer dizer que religião salva. Não é religião que salva. Quem salva é Jesus. Mas com Jesus nós temos um relacionamento de amizade. Um relacionamento que nos salva, nos transforma. Então, se você quer ter um relacionamento com Jesus, não importa como você está agora, vá a Jesus. Ele vai aceitar você do jeitinho que você está. Do jeitinho que está, não precisa mudar nada. Agora, esteja preparado também, sabe para quê? Para ser transformado. Porque todos os que se aproximam de Jesus são transformados. Nós não continuamos mais como antes. Basta citar o que Paulo escreveu em 2 Coríntios. Ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pois bem, antes de ler a Bíblia, que é o momento exato agora para a leitura da palavra de Deus, eu quero orar com você rapidamente. Por favor, ore comigo. Senhor nosso Deus, agradecemos o privilégio de abrir o teu livro. Ele já está aberto aqui e em muitos lares, em muitos lugares, ele também já está aberto. O Espírito Santo, Deus Espírito Santo, inspirou a escrituração do livro. Tua palavra diz que ela é toda inspirada, que homens de Deus falaram movidos pelo Espírito. Que tenhamos agora a iluminação para entendermos o que é que Jesus quer nos ensinar hoje sobre a vida religiosa. Por favor, meu Deus, ser servido em nos abençoar. Nós oramos em Jesus, amém. Sua Bíblia pode ser de papel, assim, ok? Pode ser num tablet, num smartphone, pode ser no computador. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta em João, capítulo 15. É um dos textos muito conhecidos. Jesus ensinou o seguinte, preste atenção, ele falou, aliás, este aqui é um dos 7 eu sou, ou 7 eu sous. Jesus, no Evangelho de João, por 7 vezes, ele falou, eu sou alguma coisa. Eu sou a ressurreição e a vida, ele falou. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e assim por diante. E aqui ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Prestem atenção. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Em poucas palavras, numa frase simples, a verdadeira vida religiosa é permanecer em Jesus. O que significa permanecer em Jesus? Na verdade, o que Jesus está ensinando aqui é que permanecer em Jesus significa relacionamento. Relacionamento. Aliás, deixa eu explicar algo importante para você. Quando a Bíblia usa a expressão em Jesus, ou em Cristo, ou em Deus, ou no Espírito Santo, a Bíblia está falando de relacionamento. Relacionamento. E como tem que ser o meu relacionamento com Jesus? Ele tem que ser pessoal, intransferível, diário, crescente. É assim que tem que ser. Agora, como é que nós permanecemos em Jesus? Nós permanecemos em Jesus com a pessoa do Espírito Santo que vive em nós
porque a Bíblia diz, como eu falei, que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o responsável, o Deus Espírito Santo é o responsável para tornar o Deus Jesus o Rei do nosso coração. Quando eu entendo isso, eu começo a me relacionar com Jesus de uma maneira mais significativa. Eu penso às vezes, meus amigos queridos, meus irmãos queridos, e irmãs também, e amigas também, a salvação, ela não acontece por acaso, não é por acaso. Aliás, para Deus não existe o acaso. Lembram quando Jesus foi até o poço de Sicar, em Samaria? Era um horário impróprio para ir ao poço, mas a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Sabe por quê? Porque no plano de salvação, Jesus tinha marcado um encontro com aquela mulher. Ela não sabia, mas ele havia marcado um encontro com ela. E o que eu quero ensinar para você é o seguinte: a salvação acontece quando no palco da vida ficam só duas pessoas. Pastor, mas nós vivemos no meio da multidão. Quem vive, por exemplo, em grandes capitais, quem anda de metrô, é multidão se acotovelando, se empurrando. Para Deus, a multidão é apenas um pequenino detalhe, porque Deus nos conhece individualmente e Ele se relaciona conosco individualmente através do Espírito Santo. A salvação acontece quando no palco da vida só sobram duas pessoas, Jesus e você, ou Jesus e eu. E se ficarmos só nós dois, ou se ficarem só vocês dois no palco da vida, a salvação acontece, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido, e Ele é irresistível. Veja, por exemplo, a salvação aconteceu lá na cruz, tinha muita gente ali, mas no palco da vida ficaram só duas pessoas naquele momento, o ladrão arrependido e Jesus. E ele olha para Jesus e diz assim, foi como um copo de água fria alcançado, aquela palavra do ladrão para Jesus, viu? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Quando só sobram duas pessoas no palco da vida, a salvação acontece. E Jesus falou assim, vocês dependem de mim para vocês produzirem frutos. Eu tenho vários irmãos, eu sou filho de uma família bem grande, uma família cristã, graças a Deus. Alguns irmãos, eles têm plantações, têm chácaras e tal. Eu tenho um irmão especialmente que ele cultiva uvas. E tem o período em que tem que podar a uva, e tem que podar na hora certa para que os ramos infrutíferos não tirem a força dos ramos frutíferos. Se nós estivermos ligados a Jesus como ramos frutíferos, Ele nos limpará para produzirmos mais fruto ainda. Pastor Estina, como é que a gente pode ter comunhão com Jesus se o que Jesus falou sobre religiosidade é comunhão com Ele, é permanecer nele? Gente, não é muito fácil. Por que não é muito fácil? Porque nós vivemos num mundo que fica concorrendo conosco. As coisas desta vida, elas são coloridas, musicadas. Elas nos influenciam. E se nós não fizermos um esforço, nós jamais vamos ter comunhão com Jesus. Não sobra tempo para estudar a Bíblia. Não sobra tempo para oração. Agora eu queria fazer umas 3 perguntinhas para você pensar. Primeira pergunta. O que significa para a vida espiritual permanecer em Cristo, como ele falou, permanecer em mim? Segunda pergunta. Que impacto tem no meu relacionamento com a família, com a igreja, com os amigos, no trabalho, o fato de eu permanecer em Jesus? E terceira pergunta. Qual é a relevância
para a minha salvação eterna, o fato de eu permanecer em Jesus. Veja que são três coisas. O que significa para a vida religiosa, a vida espiritual, permanecer em Jesus? O que significa no meu relacionamento familiar ou de igreja ou de trabalho, o fato de eu permanecer em Jesus? Tem influência? Tem influência na vida religiosa, tem influência na vida em família? E terceiro, o que significa para a vida eterna o fato de eu permanecer em Jesus? Todos os escritores da Bíblia, eles falaram sobre salvação, eles falaram sobre relacionamento. Veja que Abraão, meus amados, ele foi chamado de amigo de Deus, relacionamento. Abraão foi um homem com algumas dificuldades que eu não preciso mencionar aqui, mas ele foi chamado de o pai da fé, era um amigo de Deus, o pai da fé. Davi, um indivíduo com sérios problemas, homem segundo o coração de Deus, porque era amigo de Deus, tinha relacionamento com Deus. Enoque andou com Deus décadas e décadas, foi para a eternidade, tinha relacionamento com Deus. Quando eu olho para a Bíblia, gente, eu descubro que existe uma pessoa central em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos. Em todos os livros da Bíblia, todos, são 66, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Nos 66 livros, Jesus Cristo é o centro. Não tem outro protagonista. Jesus é o protagonista, porque Ele é o Salvador. Foi Ele que deu a vida. Ele é o resgatador. Agora, qual é o impacto, qual é a influência, qual é a realização de eu ter esse relacionamento com Ele, que Ele chama de permanecer em mim, em Cristo? O que significa permanecer em Cristo? Quais são as influências? Qual o significado? Qual o resultado? A Bíblia tem muitos teólogos. Alguns deles são incríveis. Eu sou muito fã de Moisés, que foi um homem grande, um tremendo de um profeta, um líder. Mas quando eu quero falar de um teólogo, eu tenho que falar de Paulo. O apóstolo Paulo, um homem muito inteligente, um teólogo muito profundo, que às vezes até não é muito bem entendido, mas ele fez uma descrição do que significa e quais os resultados de permanecer em Cristo, no capítulo 8 de Romanos, que é uma coisa assim, eu nem posso falar que é uma coisa fenomenal, porque é muito mais. Aliás, as coisas de Deus, elas são muito mais. Quando nós sonhamos com as coisas de Deus, é mais do que nós sonhamos. Pode sonhar à vontade, é mais. Aí no capítulo 8 do livro da Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele faz uma descrição incrível do que significa, de quais os resultados, de qual a influência de alguém permanecer em Cristo Jesus. Eu falei que o mundo, ele briga conosco para a gente não ter tempo. Arrume tempo. E o diabo vai fazer de tudo, não é para você cometer um pecadão, se é que existe pecado pequeno e pecado grande. Mas ele vai fazer um grande esforço para você ficar longe de Jesus. Porque sem mim, nada podeis fazer em Cristo. Olha o que ele falou no verso 1 de Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha aqui para mim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Para quem? Para quem está em Cristo. Por que será que Paulo falou agora, pois, já? Se agora é já e já é agora, por que falou duas vezes? É interessante, né? É que para as coisas espirituais nós somos um pouquinho lentos. Para as coisas deste mundo nós somos rápidos. Mas para as coisas de Deus às vezes somos lentos. Aí Paulo falou, agora é já. Não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus.
E quando nós conseguimos ler o capítulo 8, eu recomendo a você que leia o capítulo 8 de Romanos, por favor, nós entendemos algumas coisas incríveis. Como, por exemplo, se nós estamos em Cristo, as influências da carne desta vida, elas perdem o poder, porque nós começamos a sentir o poder da influência das coisas do Espírito, das coisas de Deus. Mas vamos supor que mesmo estando em Cristo e não tendo as tendências da carne, a pessoa escorregue e caia. A Bíblia diz no verso 11 que o Espírito de Deus nos vivifica, ressuscita, dá vida de novo para quem está em Cristo. Não há mais condenação. O Espírito vivifica. No verso 16, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha aqui, vamos supor que você esteja passando uma situação aflitiva, e todos nós passamos, no mundo tereis aflições. Mas aí o Espírito de Deus fala assim no seu ouvido, olha, você está sofrendo, mas você é um filho de Deus. Ser filho de Deus faz toda a diferença. Aí, você vai para o verso 18, e aí Deus diz assim, olha, os sofrimentos desta vida, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Moisés ficou 40 dias no monte com Deus, seu rosto ficou brilhando. Agora, pensa comigo, ficar 100 anos com Deus, 1000 anos, 1 milhão de anos, a eternidade que começa, mas não tem fim. Não vai ser só o rosto brilhando, tudo brilhando. Quando nós chegarmos lá, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos olhar para trás e vamos perceber que todo o sofrimento desta vida aqui não foi nada. Nós vamos perceber que todo o sofrimento desta vida aqui foi fichinha comparado, quando comparamos os sofrimentos com a glória que se revelará em nós. Que bênção, não? Bom, depois eu poderia dizer que no verso 26, ele fala que o Espírito intercede as nossas orações, ele interpreta as nossas orações com gemidos inexprimíveis, ele sofre conosco, o Espírito de Deus. Mas de quem? De quem está em Cristo. E para quem está em Cristo, o verso 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o propósito de Deus. E quer saber? Deus nos predestinou, mas não para nos perdermos, para sermos salvos. Pastor Estina, então tem predestinação? Tem, mas para a salvação. Não tem para a perdição. Deus não escolheu ninguém para a perdição. Aliás, a Bíblia diz que quando Deus enviar os ímpios para o fogo eterno, que vai destruir para sempre as pessoas, os ímpios, ele vai dizer assim, malditos, apartai-vos, vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus nunca preparou fogo para nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa, ninguém. O fogo eterno foi preparado para o inimigo. Mas muitas pessoas querem ir para lá e a gente não pode, a gente só chora, não tem o que fazer. Paulo está dizendo que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Qual é a predestinação de Deus? Neumuel, pela minha graça e misericórdia, você será semelhante ao meu filho. Amigos, isso tem um peso, isso tem um valor incrível. Nós podemos chamar a Deus de Pai. E quando Paulo entendeu esse negócio aqui da vida religiosa, que quem está em Cristo não tem condenação, que quem está em Cristo está salvo agora, não estou dizendo salvo uma vez, salvo para sempre, eu estou dizendo que a salvação, ela tem fases. Nós fomos salvos quando aceitamos Jesus, é justificação. Justificação. Estamos sendo salvos, vivendo com Jesus, é justificação, antes santificação. Santificação agora, justificação quando aceita, santificação quando vive com, e glorificação quando Jesus voltar. Mas Paulo está dizendo o seguinte, nós fomos escolhidos para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Aí quando ele entendeu isso, ele falou assim, mas o que é que eu vou dizer agora?
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém pode nos acusar? Alguém pode nos condenar? Alguém pode nos separar do amor de Deus? Aí ele falou assim, eu tenho certeza que nem mesmo a morte, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Aí ele diz assim, porque em Cristo Jesus, olha o em Cristo Jesus, em Cristo. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu quero ficar bem pertinho de você para dizer o seguinte, a gente não sabe muito bem, nós não sabemos muito bem o que significa ser mais do que vencedor, porque nós sabemos quem que é o vencedor, o que ganhou em primeiro lugar, que ficou com a medalha de ouro, o que ganhou a taça. Mas quem que é que está acima desses? Aqui no nosso mundo não tem. Mas no mundo de Deus, nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque o mais que vencedor não é aquele que ganha um troféu. O mais do que vencedor não é aquele que ganha o campeonato, não é aquele que ganha a corrida. O mais que vencedor é aquele que tem o seu nome escrito no tabernáculo de Deus, de onde jamais será tirado. Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você crê nisso? Você aceita isso? Você confia que quem está em Cristo é mais do que vencedor? E sabe por que é mais do que vencedor? Porque se o seu nome passa no julgamento, porque todos temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Você é mais do que vencedor porque quando o seu nome passa, o Senhor Jesus aponta o seu nome que está escrito na palma da mão dele, que ele escreveu com aqueles pregos lá da cruz. Meu Pai, o nome dele está escrito aqui, ó. Vida religiosa só tem valor se nós permanecermos em Cristo. Você pode ser líder de igreja, você pode ser coralista, você pode ser pastor, diácono, ancião, qualquer coisa. Você pode ser um benfeitor. Mas se você não estiver em Cristo, nada disso recomenda você para a eternidade. O que recomenda você para a eternidade é permanecer em Cristo. Aceitando Cristo, você é justificado. Vivendo com Ele, você é santificado. Quando Ele vier, você será glorificado. Se você aceita, eu quero orar com você. Nós vamos orar agora então. Ó Senhor Deus, obrigado porque a vida religiosa é permanecer em Cristo. Apesar deste mundo aqui concorrer com estas coisas, nós pedimos que o Espírito Santo nos guie para que possamos, por Tua graça e bondade, permanecer no aconchego dos braços do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Deus querido, obrigado por esse momento de adoração, esse encontro com a palavra, esse encontro com Jesus, com esse ensino maravilhoso. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça e a vida eterna muito em breve, quando Jesus regressar. Nós oramos em Cristo, agora e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. É um prazer estarmos juntos. Deus sempre tem mais.